Começando mais uns 60 segundos do bem, porque você sabe, acabou o jogo, vem pra cá que tem os 60 segundos que todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta. Mas tem rodada, calma, bababá. Não interessa. Hoje o Corinthians está indo dormir no G4. É isso mesmo. O Corinthians está no G4 depois de ganhar de 3-1 do Bahia, com um gol do Cantillo, um golaço do Cantillo, mais um gol do Roger Guedes, gol do Jô. Gente, tudo mudou. Tudo agora está dando certo para o Corinthians, que está jogando bola. Tá jogando muita bola, mas já você falava que o time do Corinthians ia cair, que ia brigar para não cair, que o time era horroroso. Sim, era horroroso. Uma prova disso é que mandaram sei lá quantos jogadores embora, 10, 15 jogadores embora, e contrataram Roger Guedes, que está jogando muito, Renato Augusto, que é um monstro, o William, que é craque, e o Juliano, que está jogando muito. Então tudo mudou. E olha, dá para sonhar com algo a mais? Dá sim. 6 jogos Antero dele no Corinthians desde que chegou e participou de 5 gols, com 4 gols marcados e uma assistência. A gente, inclusive, estava junto no Sport Center 2 na semana em que o Corinthians anunciou William, anunciou Roger Guedes, e você falava dos bons nomes, da possibilidade de melhoria ofensiva. Roger Guedes chegou e parece não ter aquele período de carência, aquele período de adaptação. Chegou jogando e jogando bem, Antero. Que bom! Só que tem o seguinte, vai ocorrer uma exigência, primeiro uma expectativa do torcedor e depois uma exigência. Do quê? De continuidade, de permanência. É contraditório, né? A gente fala assim, pô, que bacana, o cara chega logo chegou, já se adaptou, já parece velho de casa, fez vários gols, tem a participação importante nos jogos, e a gente fala, mas será que é legal? Porque daqui a pouco, se der uma queda, e isso até é normal, o torcedor passa a falar, pô, mas peraí, será que era fogo de palha? Enfim, mas que bom que ele começou dessa forma. Eu falei em diversas ocasiões, é a grande oportunidade do Roger se firmar como um jogador ali, top, de ponta. Fala, poxa, mas ali atrás não valeu quando apareceu, quando foi campeão no Palmeiras, quando se destacou também no Atlético? Sim, claro que valeu. Foram etapas na carreira dele, depois teve esse exílio, né? E agora o retorno já mais maduro. Maduro com 25 anos completados no sábado. Ou seja, se aqui estiver legal, se as pernas estiverem bem, pulmão também, pulmões, é jogador para ser titular durante muito tempo no Corinthians. É a grande chance que ele tem de falar, gente, olha, ali atrás no Palmeiras, né, tive altos e baixos, alguns probleminhas, mas eu era garoto, 20 anos, 19, 20 anos. No Atlético também, aí resolvi aventurar-me no exterior, sair fora do grande radar que significa jogar em grandes ligas do futebol europeu. Estou de volta agora e agora vou mostrar que sou craque, aquele craque que despontou no futebol em Santa Catarina. Então, que bom que ele tenha começado assim. E o Corinthians hoje ele tem mais de 30% de seu time novo. Novo, não necessariamente em idade, porque há vários jogadores com mais de 30 aí. Mas ele é novo na composição, no astral, na forma de jogar, na distribuição, em tudo. Então é uma mudança muito grande que ocorreu com a competição em andamento. E ainda bem também, até corroborando o meu comentário anterior. Agora, a análise do que a Renata fez, perfeita, claro, mas o Lucas Araújo, vamos falar uma coisa, hein? No lance do pênalti, ele cai assim, mas ele dá uma espalmada na bola. Esse, para mim, é aquele pênalti que não tem discussão. Porque tem muitos que eu fico invocado, que é aquela coisa do bola na mão e tal, mas esse foi lindona, ele caiu, ainda foi, né, foi assim, e raquetada. Uma defesa aqui. Não, essa não dava, não tinha como, né, uma pena ter tomado segundo amarelo, a expulsão, mas, gente, essa não tem nem discussão. Inclusive, tem um cara que está em casa nos acompanhando, e eu falei, por que você não vem trabalhar já? Ele falou, calma, daqui a alguns dias. Paulo Amigão, e ele me manda, mas o cara, esse foi pênalti, claro, ele se jogou na bola. Eu falei, claro, se jogou como nós conversávamos.
enquanto víamos a partida, eu conversava com o amigão ligadíssimo aqui, e manda um abraço para vocês e para os fãs de esporte e avisa, estou voltando. Poxa, e a gente está esperando ansiosamente. Só de você relatar, Antero, a conversa com o amigão em aplicativos, né? Mandamos um zap e a gente fica imaginando aquele áudio dele com aquela voz. Cara, tomara que isso chegue logo, porque a gente está muito ansioso. Você não sabe as bobagens que a gente troca. Imagino, a gente vê no ar algumas. Imagina em off. Vamos lá, a gente está acompanhando daqui a pouquinho. O Silvinho foi de Esportes para dar a sua entrevista. Vamos colocar a agenda do Corinthians. Corinthians que está no G4, eu acho que a gente vive uma fase de repaginar ou de reorganizar como a gente valoriza quando um time vai para a Libertadores. Porque a gente está falando de um time que é G8, pode virar G9. Todo mundo vai, né? Exatamente. Houve um tempo em que iam 2, depois 4. Exato. Então era realmente... Agora, eu acho que o G4, que é onde está o Corinthians, é uma coisa que a gente precisa ressaltar. Porque a gente começou o campeonato, Zupac, falando Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, tal. Quem mais pode incomodar? Não entrava na lista de ninguém o Corinthians próximo a esse bolo. E para tentar honrar esse compromisso, essa disputa, tem o Sport fora, que estava mortinho, deu um respiro. O Grêmio deu uma ressuscitada no Sport. Aí recebe o Fluminense, que vinha mal e agora deu, depois da eliminação, mudança de técnico, deu um gás. E depois o clássico com o São Paulo. 3 jogos que não são simples e tudo mais, mas que de 9 pontos o Corinthians tem a oportunidade de somar uma boa margem aí também, Zupac. Tem, porque tá num momento melhor do que os 3. E esse time do Corinthians tem uma curiosidade, porque assim, é muito fácil a gente olhar para o crescimento do time, para a colocação do time e para a sequência de vitórias do time com esses jogadores inseridos no contexto, mas assim, e isso já foi dito por mim em vários outros momentos do campeonato. Com o Silvinho, o Corinthians só perdeu na primeira rodada para o Atlético Goianiense, quando ele mal tinha chegado, mal sabia quem era quem. Tirando a primeira rodada, o Corinthians só perdeu para Atlético Mineiro, Flamengo, Fortaleza e Red Bull Bragantino. 4 dos melhores times do campeonato. Não perdeu para mais ninguém. Empatou bastante, é verdade. Passa a ganhar mais com esses jogadores contratados, é verdade, mas é um time que perde muito pouco. A gente fala hoje de G4, o Corinthians entra no G6 dos reforços só com o Juliano jogando, né? Então, se o Corinthians de fato for a Libertadores, como deve ir para a próxima temporada, vai se dizer, até naturalmente, que com a chegada dos reforços, o Corinthians classificou-se a Libertadores. Mas o Corinthians entra no grupo da Libertadores só com um reforço em campo. Méritos também do trabalho do Silvinho. E claro que o G4 ele é muito importante, porque especialmente numa sequência de temporadas com um calendário que já é péssimo, já é horroroso, ainda mais apertado com o efeito de pandemia e com a Copa do Mundo do ano que vem, o time que não precisar jogar as primeiras fases da Libertadores, se preocupar só com fase de grupos, já ganha muito na sua pré-temporada, na qualidade da sua pré-temporada. Por isso, entre outras coisas, que o G4 é muito importante e o Corinthians tem que se agarrar, porque tecnicamente hoje é o lugar do Corinthians. Eu quero ouvir o Antero também sobre esse tema. Antes, a gente tem uns dados interessantes que mostram, especialmente numa amostragem recente, como o Corinthians é o famoso copo meio cheio e copo meio vazio. O copo meio vazio tá levando gols, tá saindo atrás do marcador. O copo meio cheio tá buscando. Então vamos lá. Corinthians tem reação. Time saiu atrás em 4 dos últimos 6 jogos e não perdeu nenhum deles. Vamos lá. Contra o Juventude, saiu atrás, placar final 1-1. Contra o Atlético Goianiense foi 1-1, mas foi ele que abriu o placar. América Mineiro saiu atrás, recuperou o empate 1-1. Palmeiras não saiu atrás e venceu 2-1. Aí, Red Bull Bragantino, o jogo do fim de semana, perdia até o fim por 2-0 e se recuperou ali na reta final. E agora a virada para cima do Bahia. Antero, a gente tem mais uma